Irmãos, com a Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos que tem a Bíblia, agora em Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos estar encerrando hoje esse capítulo, do versículo 28 a seguir. Romanos, capítulo 8, o verso 28 a seguir, a terceira parte desse capítulo já. Romanos, capítulo 8, verso 28. Amém? Está bastante fora. Mas se você der lugar para Deus hoje, com certeza nós vamos ser aquecidos pela presença do Espírito Santo que está aqui. Oh, glória! Aleluia. Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos repetir novamente, irmãos? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, este versículo, ele é muito interessante, porque ele diz que não são algumas coisas que cooperam para o nosso bem, mas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas, irmão, Meu Deus! Roberto, até as coisas ruins que as pessoas me fazem cooperam para o meu bem, até mesmo as dificuldades que eu passo na minha vida, as provas, as lutas, as humilhações, as tribulações, as tempestades, será que até mesmo isso coopera para o meu bem? A palavra de Deus é clara, irmãos. Paulo sabia que todas as coisas que aconteciam com ele, o que as pessoas faziam para ele, contribuía não para o seu mal, mas para o seu bem. Então, irmãos, todas as coisas que passamos na nossa vida, se nós amamos a Deus, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se a pessoa não ama a Deus, até as coisas boas cooperam para o mal dela. Exemplo, pessoas que se tornam milionárias, ricas, mas não amam a Deus. Aquela riqueza, aquela prosperidade, um dia vai ser maldição para ela. Por quê? Porque vai se cumprir nela as palavras de Jesus. Que adiantou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, queridos, se nós amamos a Deus, então cabe a você responder para você mesmo. Se você ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras, então é verídico e verdadeiro. Tudo que acontece com você coopera para o teu bem. Todas as coisas que acontecem com aqueles que amam a Deus, até coisas ruins, negativas, dificuldades, até aquilo coopera, trabalha, contribui para o bem dessa pessoa. Tem isso na Bíblia, irmãos? É o que mais tem. É o que mais nós encontramos na Bíblia, é isso. José foi caído injustamente, os irmãos conhecem a história. Aquilo cooperou para o bem de José ou para o mal de José? Para o bem. Para o bem. Daniel foi para a Babilônia como escravo, depois foi para a cova dos leões. Aquilo cooperou para o bem dele ou para o mal? Bem. Para o bem. Pode ler a Bíblia, Paulo. O mais que Paulo sofreu, o mais que Paulo foi humilhado, perseguido, apedrejado, sofreu naufrágios, foi preso, aquilo cooperou para o mal ou para o bem dele? Para o bem. Por quê? Porque todos eles, Daniel, José, Paulo e até o próprio Senhor Jesus, até a cruz que os inimigos dele achavam que era para o seu mal, que era para seu fim, que Satanás achava que era a sua derrota, aquilo cooperou para o bem de Cristo, porque ele viveu uma vida pelo amor e para amar o seu Pai. Então aquilo cooperou para o bem dele,
Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. As covas dos leões, para os inimigos de Daniel, aquilo foi o mal para ele, mas para Deus foi bem. Por quê? Porque foi lá na cova que Daniel teve uma experiência que eu acho que quase ninguém da terra teve, ficar nas covas dos leões e sair ileso, e ainda por cima Deus o exaltou, o governador que era ímpio, o rei que era ímpio, exaltou o nome de Deus através da vida de Daniel. José foi governador do Egito, cooperou para tanto o bem dele, como de todo o seu povo. Paulo foi preso injustamente, estava na cadeia. O que aconteceu de bem naquela cadeia? Eles oraram, então veio um terremoto, e depois do terremoto, quem se converteu? O carcereiro e toda a sua família. Então, meus irmãos, não podemos murmurar pelas coisas que acontecem em nossas vidas. É isso que você tem que extrair desse texto hoje para a sua vida prática, para a sua vida no dia a dia. Você não pode murmurar, você não pode ser ingrato com Deus, mas você tem que dar graças a Deus, porque se você realmente ama a Deus, ama a glória de Deus, toma a sua cruz para seguir Jesus, então, até nessas circunstâncias difíceis, calamidades, Deus operará em seu favor, e lhe abençoará e lhe dará a vitória. É todas as coisas, irmãos, não é somente algumas, é todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Como o pastor disse aqui hoje, a Bíblia diz, não foi vós que escolhestes a mim, eu antes vos escolhi. Então quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus. E se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, se você tem essa certeza que é escolhido de Deus, e se você ama a Deus, então todas as coisas cooperam para o teu bem. Não murmure, não reclame, não desanime, mas glorifique ao teu Salvador. Porque se você murmurar, como fez os israelitas lá no deserto, eles pereceram lá no deserto, porque murmuraram, foram ingratos para com Deus. Mas quem foi fiel a Deus, como Josué e Caleb, até aquele deserto cooperou para o bem deles, porque eles herdaram a terra prometida. Esse versículo é muito profundo, irmãos. E ele serve de bálsamo para mim e para você, quando estivermos passando por dificuldade. Quando nós dobramos os joelhos, fechamos nossos olhos, e não vemos nenhuma saída, só vemos coisas negativas, tempestade, então nós olhemos para Deus, para a sua palavra, e podemos ter uma certeza que Deus está trabalhando para o nosso bem. E que aquela circunstância, aquela situação que eu estou passando, que você está passando, seja familiar, espiritual, financeira, ministerial, conjugal, sentimental, psicológica, uma situação na área de saúde, aquilo vai cooperar para o teu bem se você ama Deus. Vai cooperar. Porque Deus ele tem poder suficiente. A Bíblia diz em Neemias que ele transforma maldições em bênçãos. Ele tem poder suficiente para catar situações terríveis da nossa vida e transformar em vitórias e em bênçãos, porque Ele é Deus. Verso de número 29. Porque os que dantes conheceu, aqui fala sobre a presciência de Deus, o Deus que conhece todas as coisas. Querido, se eu fazer uma surpresa aqui para o pastor Josué, ele vai se surpreender. Se ele fazer uma surpresa para mim, eu vou me surpreender. Mas você sabia que ninguém faz surpresa para Deus? Como não faz? Deus já sabe de todas as coisas. Não tem surpresa para Deus. Quando você ouve aquela conversa, aquele pastor famoso, que todo mundo se surpreende, né? Para Deus não. Deus já sabia, antes da fundação do mundo, o que aquele cidadão iria fazer, o que eu iria fazer. E como diz o Salmo 139, antes das palavras saírem da minha boca, já está tudo escrito no livro de Deus. Se a nossa mente tentar imaginar, não consegue imaginar a grandeza da sabedoria e do conhecimento de Deus, a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. E Ele, sabendo, antes da fundação de todas as coisas, Ele, em seu Filho, Jesus Cristo, já predestinou o caminho da salvação. Já predestinou que seu Filho viria à terra e então morreria uma morte para nos salvar. E por que somos salvos? A resposta está aqui, ó.
porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus nos predestinou para quê? Antes da fundação do mundo. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou repetir novamente. Nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto, esse versículo, é o versículo-chave para nós, aqui nessa noite, e para toda a igreja evangélica moderna atual. Por que é um versículo-chave? Porque nos diz o propósito da salvação, nos diz o propósito de Cristo vir à terra. Cristo veio à terra e morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, não foi somente para nos livrar do inferno, ou somente para nos levar aos céus. Não foi somente, irmãos, para nos cobrir de bênçãos materiais, de prosperidade terrena. O porquê que Cristo veio e morreu na cruz, ressuscitou e foi para os céus? Para que hoje nós, nele, fôssemos transformados segundo a imagem dele, para a glória dele, para a honra dele. Ou seja, a salvação veio para você ser transformado conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, a vontade de Deus, Meu Deus. é nos transformar a imagem do Filho. Que filho? Eu, você não. Nós éramos filhos rebeldes, éramos desobedientes. Qual filho que Deus quer nos transformar igual? Ao seu Filho unigênito, Jesus. As semelhanças que tinham ele, Jesus, devem nós ter também. A palavra de Deus diz em Filipenses assim: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dever de cada cristão, de cada crente, conforme diz esta palavra, é ser transformado conforme a imagem e a semelhança de Cristo. Qual era a imagem, qual era a semelhança de Cristo na terra, irmãos? Se nós lemos no Evangelho, vamos ver que o caráter de Cristo era amor, que o caráter de Cristo era verdade, que a imagem e a semelhança de Cristo era o amor, era a santidade, era o desejo de servir Deus, era o desejo de ganhar almas, era o amor ao próximo, era uma vida consagrada a Deus, era uma vida em mansidão. Ele disse em Mateus 11, eu sou manso e humilde de coração. Então, é isto e para isto que estamos aqui nesta noite. É para isso que Deus institui a igreja, para nos salvar de nós mesmos e nos transformar de acordo com o Filho unigênito de Deus, para ser conforme a imagem do Filho. Tem tanta gente por aí que imita Pelé, imita Ronaldinho, imita Neymar, imita cantor de rap, cantor de pagode, imita tantas e tantas coisas, até mesmo evangélicos. Mas são poucos aqueles que querem imitar o Filho de Deus, imitar Jesus Cristo. E a Bíblia diz no verso 29, que fomos chamados e fomos conhecidos por Deus e predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus de Nazaré. Esse é o propósito da salvação. Por isso, irmãos, a teologia da prosperidade está totalmente errada, porque ela ensina o homem a buscar a imagem do homem na terra. Ou seja, ela ensina o homem a buscar riquezas, ela ensina o homem a buscar fama, luxúria, para ser cada vez mais parecido com este mundo passageiro. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar não ser parecido com este mundo, com os ricos deste mundo, mas devemos buscar ser parecidos com o Filho de Deus, com Jesus, a imagem do Filho de Deus. Hoje, se você perguntar na igreja, o que você quer de Deus? As pessoas vão dizer, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. São poucas as que vão querer dizer, eu quero ser igual a Cristo. Eu quero imitar Cristo. Eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero que os mesmos sentimentos que estiveram em Jesus estejam também em mim. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Quantas pessoas hoje que dizem estar nele? Porque congregam numa igreja evangélica, porque tomam Santa Ceia, porque pregam, porque cantam,
ou porque frequentam um templo evangélico, então elas dizem que estão nele. Mas se você observar o andar, o caráter dessa pessoa, deste irmão, dessa irmã, deste líder, desse cantor, dessa cantora, você vai ver que não tem nada conforme a imagem do Filho de Deus. É totalmente o avesso. É totalmente o contrário. A imagem dele, a imagem dela é totalmente de uma pessoa do mundo, com os sentimentos do mundo, de ódio, ira, inveja, rancor, avareza, idolatria, egoísmo, orgulho, inveja, vaidade, soberba. É tudo isso que está dentro dela. Mas a pessoa que quer ser conforme a imagem do Filho, então ela deixa o velho homem de lado para então seguir a vontade do seu Deus. Isso é o Evangelho, no versículo 5. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, chamaram de Deus. A esses também justificou, que eu já expliquei para os irmãos, no capítulo 3 e 5 de Romanos. A justificação, em que somos justos aos olhos de Deus pela obra de Jesus. E os que justificou, a esses também glorificou. Esse ainda não aconteceu, irmãos, a glorificação. Todos os que lemos aqui já aconteceu. Deus já predestinou a sua vontade, a sua salvação. Antes da fundação do mundo já predestinou todas as coisas. Deus também já nos chamou em Jesus a salvação. E Deus também já nos justificou em Jesus pela justiça da cruz. E agora, o que está faltando para nós é ser glorificado. Jesus, quando ele ressuscita, e Maria Madalena segura ele e diz: não me detenhas, mulher, porque eu ainda não subi para meu Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Por quê? Porque quando Jesus fosse assunto aos céus, então lá nos céus ele seria glorificado para sempre, com o nome acima de todo nome, com um corpo de glória, ele seria glorificado novamente como era outrora. Porque quando ele desce à terra, ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, quando ele sobe aos céus, ele é glorificado. Então, meus irmãos, é muito importante isso. Por quê? Porque tem gente achando que só vai sofrer nessa vida e vai ficar por aí. Não, não vai ficar por aí. O crente em Jesus, aqueles que morreram, aqueles que foram queimados, aqueles que foram dilacerados pelo Império Romano, aqueles que morreram como Estevão, uma morte de apedrejamento, uma morte de criminoso. Não pense nós que vai ficar por assim, não vai. Estevão será glorificado. Nós que estamos aqui hoje seremos glorificados, teremos um corpo de glória, um corpo que não terá doenças, não terá enfermidades, não terá nenhum tipo de mal. Será um corpo santo, perfeito, para a glória de Deus eternamente. É o que a Bíblia diz, irmãos. A palavra de Deus diz que no momento, no abrir e piscar de olhos, quando Cristo retornar para arrebatar o seu povo, os mortos vão ressuscitar primeiro. Já vão ressuscitar glorificados. E os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados pela glória do Senhor. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Então essa é uma promessa que temos, que em Cristo seremos glorificados. Por isso ele diz: quando eu voltar, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Mas aquele que me honrar diante dos homens e me confessar, eu diante de meu Pai, e quando eu voltar na glória dos meus anjos, eu também vou o confessar. Ou seja, há de confessar e glorificar. Versículo 31, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Que diremos, pois, a estas coisas? É uma pergunta. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma questão para você responder para você mesmo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso vai nos libertar do medo, irmãos. O medo é como muitas pessoas andam por esse mundo, medo de ser morto, medo de ser assaltado, medo do inimigo. Não tenha medo nessa noite. Se Deus é por nós, é por mim, é por você, quem será contra nós? Será o diabo? Será o homem? Quem será contra aqueles que Deus peleja?
aqueles que Deus guarda, aqueles que Deus protege, aqueles que são a menina dos olhos de Deus, como diz a Bíblia. Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha só que promessa, irmãos. Aquele que não poupou seu próprio filho, Deus Pai, não poupou seu filho, porque ele trouxe seu filho à terra, seu filho sofreu, foi entregue por todos nós, em nosso lugar ele morreu, e a Bíblia diz, como Deus entregou o seu filho por nós, também com ele não nos dará todas as coisas, ou seja, tudo que é pertencente ao filho, a Jesus, também é pertencente a nós, também é nós. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Acusação, irmãos. Quem é que nos acusa, senão Satanás? Quem é que nos acusa de dia e de noite, como diz a Bíblia Apocalipse? É Satanás. Aquele homem, aquela mulher, olha os pecados dele, olha os pecados dela, olha a vida dele, olha a vida dela. E quem vai nos justificar? A palavra de Deus diz, é Deus. É Deus que nos justifica. Quem tentará? Quem que vai tentar, então, acusar quem é escolhido de Deus? Não tem como acusar. Por quê? Porque não há nenhuma condenação sobre ele, porque ele anda em espírito, ele anda com Deus, e Deus o justifica de toda a acusação. Deus o protege, Deus o guarda, Deus o justifica, o protegendo de todas as acusações do inimigo. Uma passagem muito forte, irmãos, Zacarias. Se irmãos quiserem ler, livro do profeta Zacarias. Aleluia. Zacarias, 3º capítulo. Meu Deus. Olha que a palavra de Deus é interessante. Zacarias, 3º capítulo, diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. A palavra Satanás também significa acusador, opositor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E aí ele disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mica limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mica limpa sobre sua cabeça, e os vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Queridos, Satanás, ele tinha moral para acusar Josué, o sumo sacerdote Josué, porque ele estava de vestes sujas. Então ele acusava, mas Deus se encarregou. Nossa, aqui que não foi Josué, foi Deus. Deus se encarregou de purificar Josué. Deus tirou aquelas vestes sujas dele e colocou vestes novas. E fazendo isso, então o pecado dele, a iniquidade dele foi apagado, foi cancelado, foi esquecido. Então Satanás já não tinha mais autoridade, já não tinha mais moral, já não tinha mais como acusar e se opor a Josué. Por quê? Porque aquele sumo sacerdote de Israel estava justificado aos olhos de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
O sumo sacerdote Josué era o escolhido de Deus. Satanás o acusava, se opunha a ele, mas quando Deus toca a veste dele, tira aquelas vestes do pecado, as vestes do velho homem, e coloca nele uma nova veste, então aquele homem é purificado, e Satanás não tem poder mais para acusá-lo, não tem poder mais para intentar uma acusação, uma oposição contra o escolhido de Deus. Por quê? Porque é Deus que justifica. É Deus que justifica e que perdoa. Verso 34 do capítulo 8. Diz assim: quem os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Quem nos condenará nesta noite? O único que tem o poder para condenar é aquele que morreu e que também ressuscitou ao terceiro dia. E que também intercede por nós e que está sentado à direita de Deus. Nem Satanás tem poder para condenar o nosso inimigo no inferno, porque ele mesmo está condenado. E o inferno, diz a Bíblia, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E ele nem a chave de lá ele tem. Lá no Apocalipse diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno na mão. Ou seja, ele tem autoridade. Ele mesmo disse no Evangelho: não temais aos homens que podem matar o corpo, temeis antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. A esse vocês devem temer. Então, o único que tem poder e autoridade para lançar uma alma no inferno ou para levar uma alma ao céu é o Filho de Deus. Por quê? Porque todo o poder, diz a Bíblia, foi dado a ele no céu, foi dado a ele na terra. Então, ele tem esse poder dado por Deus. E quem então vai nos condenar, irmãos? Qual vai ser o homem? Qual vai ser a pessoa que vai nos condenar? Se é Cristo que morreu ou antes que ressuscitou e também intercede por nós. Eu conheço várias pessoas de uma denominação. Essa denominação ela prega que o adultério não tem perdão. Então, quando as pessoas caem nesse pecado, para essa denominação e para as pessoas dessa denominação, elas não têm mais perdão, elas já perderam a salvação, pecaram o pecado de morte, como eles dizem. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o pecado de morte só é um: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora o adultério é um pecado gravíssimo, se houver arrependimento, confissão sincera, Deus pode perdoar, Deus perdoa. E a Bíblia diz que há consequências para esse pecado, para adultério, para homicídio, para pedofilia, para homossexualismo. Para qualquer pecado existe uma consequência. Alguns mais graves, outros menos graves. Exemplo: se eu chegar aqui e mentir, há uma consequência. Agora, se a pessoa chegar hoje aqui e matar 10, a consequência é outra. Ela pode se arrepender e ser perdoada, mas a consequência é outra. Então, o único que tem poder, autoridade para dizer aquele homem já está no céu, aquele já está no inferno, é Deus. Enquanto ele não fizer isso, nós temos uma chance, a pessoa que está no mundo tem uma chance de ser redimida, de ser salva pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Porque é Ele que morreu e é Ele que ressuscitou e que também intercede por nós. Próximo versículo, 35. Esse versículo é forte, irmãos. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Pensa aí que pode se separar do amor de Cristo, que a Bíblia vai dar resposta aqui. Quem vai se separar do amor de Cristo? Quem? Será que é um carro novo? Será que é um emprego? Tem gente que não é as coisas ruins que separa do Cristo, né, pastor? Tem gente que é as coisas boas. A pessoa consegue um emprego, agora ela fica a vida inteira dela atrás do dinheiro, não vai mais na igreja, não vai mais no culto, entra a trabalhar às 5 horas da manhã, sai 10 horas da noite, desprezando a família dela, talvez a esposa, talvez os filhos, desprezando a igreja do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Se nós quisermos, é nada. Mas tem muitas pessoas que deixam coisas pequenas, porque tudo que é desse mundo é pequeno, por mais que nós achemos que é grande.
é pequeno, irmãos. Se nós não podemos deixar as coisas pequenas nos separar do amor de Cristo. Tem gente que deixa. Tem gente que está desempregado, está na igreja todo dia. Só Deus abrir a porta de emprego, não vai mais. Está andando a pé, vai na igreja todo dia. É só ter um carro, agora a pessoa desvia, vai pegar o carro e vai trabalhar. Quantas pessoas eu conheço assim, nessa espiritualidade medíocre, nessa espiritualidade demoníaca? Estão na prova, vão no monte, oram, fazem votos, falam que vão fazer isso, fazer aquilo para Deus, e é só o negócio sair, a causa sair, e a pessoa desvia. Conhece pessoas assim, pastor? Conhecemos várias pessoas assim. Está doente, vai na igreja, Deus cura. Depois nunca mais volta nem para dar glória a Deus, nem para agradecer. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui o que pode nos separar de Deus. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. O que é a tribulação? É a provação. Algo que está como se fosse uma pá, uma enxada, e a minha vida fosse uma terra. E aquela enxada está revirando aquela terra, ou seja, está fazendo uma tribulação, uma bagunça, uma tribulação, a vida bagunçada, a família bagunçada, os filhos bagunçados, os relacionamentos estão sendo bagunçados pelo inimigo, a tribulação está forte. Vamos ver mais algumas coisas que Paulo diz. A angústia. Angústia, irmãos. Angústia é algo terrível, se você parar para imaginar. Porque uma pessoa angustiada, irmãos, não tem o que alegre ela, não tem o que nós fazemos como homens para alegrar uma pessoa que está angustiada. A angústia é algo terrível. É algo profundo. A perseguição. Perseguição. Isso, creio eu, que nós não passamos nem pouco do que esses homens do passado passaram. A perseguição. Ser ameaçado de morte, ser apedrejado, te catarem um chicote e darem nas costas porque você é fiel a Jesus. Isso nós não passamos. Perseguição. A fome. Passar fome. O que vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome? Fome de comida? Nudez? Falta de roupa? Ou perigo? Ou espada? O que vai nos separar do amor de Cristo? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Olha a resposta aí no 37. Mas em todas estas coisas, que coisas que Paulo está falando? As que eu acabei de ler. Em todas estas coisas, se eu passo por angústia, perseguição, fome, tribulação, nudez, perigo, espada, mas em todas essas coisas que eu passo, eu não sou vencedor, mas eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Tome posse disso, dessa palavra, dessa verdade para você. Não é a tribulação, não é a fome, não é a perseguição, não é a angústia, não é a espada, o perigo, a nudez que vai nos separar do amor de Cristo. Porque a primeira coisa que a pessoa pensa, pastor Josué, quando ela está passando por uma crise, uma tribulação, uma angústia, uma fome, uma perseguição, um perigo, a primeira coisa que a pessoa diz, eu sou um derrotado, Deus não me ama, eu sou um perdedor, eu nasci para ser um perdedor, mas a Bíblia diz o contrário. Se você está em Cristo, no amor dele, você é mais do que vencedor, é coroado de glória, mesmo passando por essas dificuldades, você é mais do que vencedor. Você é um campeão, uma campeã de Deus. Você é o mais que campeão, é o mais que vencedor. O Brasil vai ter a Copa do Mundo agora, em 2014, vão disputar quem é o campeão do mundo. Mas só que o campeão do mundo vai ser uma vez só. Depois, daqui 4 anos, vai ter outro. Para disputar outro campeonato do mundo para ver quem vai ser o novo campeão. Mas na Bíblia não. A Bíblia diz que quem está em Cristo, quem o ama, quem é amado por Ele, quem é guardado, protegido por Ele, quem é escolhido dele,
esse é mais do que campeão, esse é mais do que vencedor. Por quê? Porque não perde a luta, não perde a batalha, não é humilhado, porque Deus está com ele para o ajudar. Ele é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Agora Paulo vai dizer, e quem disse isso, irmãos, passou por tudo isso. Paulo, ele passou por todas essas características que lemos aqui. Porque eu estou certo de que nem a morte, irmãos. Tem algo mais forte que a morte hoje? Hitler foi mais forte que a morte? Eu e você seremos mais fortes que a morte? Todos os homens estão sujeitos à morte física. Todos os homens estão sujeitos à morte. É uma certeza. Mas para quem tem Cristo, quem conhece o Senhor, nem a morte é mais forte. Porque Cristo é mais forte do que a morte. Cristo é mais forte do que a morte física. Cristo é mais forte do que qualquer tipo de morte. Ele é mais forte. Ele é todo-poderoso. Ele é Deus, irmãos. Então, quem tem essa certeza de salvação, de vida eterna, este está bem certo de que nem a morte pode o separar de Cristo, pode o separar de Deus. De Moody, um grande pregador, à beira da morte, ele disse assim: quando vocês lerem no jornal que Jim Moody está morto, não deem crédito para esta notícia no jornal, porque nesse dia eu, Moody, estarei mais vivo do que nunca, porque estarei com meu Deus. John Wesley, quando estava na beira da morte, então ele dá uma frase e grita e disse assim: o melhor de Deus está por vir. John Wesley foi um vivalista, foi um pregador, pregou até os 88 anos de idade, mais de 800 vezes por ano, ganhou milhares de almas para Jesus, mas mesmo assim ele não viveu o melhor de Deus aqui nessa terra. Mas na beira da morte ele diz: agora estou para partir, e o melhor de Deus está chegando e está por vir, porque eu vou estar para sempre diante do meu Senhor e do meu Salvador, o servindo na Nova Jerusalém. O melhor de Deus está por vir, irmãos. Nem a morte, nem a morte, nem a morte, nem a morte pode nos separar do amor de Jesus Cristo. O amor dele é maior, é mais profundo do que o oceano, é mais profundo, é mais alto do que os céus, é mais inumerável do que as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. O amor dele é eterno, é imutável, é soberano, é poderoso, é glorioso, irmãos. Deixa esse amor invadir o teu coração hoje e saiba que nada pode separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem a sua vida, nem a vida de ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem a vida, nem os anjos. Se ajuntar todos os anjos hoje, começando pelo líder deles, Miguel, arcanjo, com Gabriel, com todos os serafins, querubins, anjos de Deus, potestades e principados da luz, todos se juntarem, não pode se separar do amor de Cristo. Serão como uma gotinha de um balde, serão como um grãozinho de areia diante da imensidão do grande amor e poder do amor do nosso Deus. Não pode se separar, nem mesmo anjos. Nem mesmo anjos, irmãos. Quanto mais demônios. Quanto mais demônios. E que tem crente hoje que tem medo de tudo, né? Sexta-feira foi semana passada, né? Tem crente que tem medo de sexta-feira 6. Tem crente que tem medo. Se tiver um pintor, o pastor José estiver pintando aqui, colocar uma escada longe, ele vai dizer: eu não vou passar debaixo da escada não, porque dá azar. Tem crente, irmãos, que misericórdia de Deus. Parece que tem mais superstição do que as pessoas lá fora. Não podemos ser assim. Tem crente que se vê um gato preto à noite e acha que vai acontecer uma tragédia. E aqueles que dizem que se pousar uma coruja na antena da casa vai morrer alguém da família? Misericórdia. Isso aí está longe de nós. Isso daí não é nada comparado ao grande poder, ao grande amor de Deus. Se nem anjos, quanto mais demônios, nem anjos, nem os principados, nem as potestades. Pode ser interpretado aqui de duas formas, esses dois. Tanto os espirituais, as autoridades espirituais,
tanto de Deus como as autoridades do diabo, os principados que governam o mundo, que são submissos ao príncipe deste mundo, diabo, como as autoridades humanas também, principados e potestades, juízes, os magistrados, os presidentes, os governadores, os prefeitos. Nenhuma autoridade, seja ela espiritual, seja ela dessa terra, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem o presente, por mais que ele esteja ruim, nem o presente, nem o porvir, nem o que vai acontecer ainda, no futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho esse texto aqui no meu coração, irmãos, essa palavra. Os irmãos sabiam que esse hino, esse aqui era o hino da igreja cantado antigamente? Era o hino da igreja cristã. Era o hino qual eles cantavam. E até tem alguns hinos que falam sobre isso. É um hino que eles cantavam a Deus nos seus cultos, que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura, nem a morte, nem a vida, os poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso meu coração se entristece quando eu vejo crente desviar, quando eu vejo um abandonar a fé, e quando vamos questionar os motivos de alguém, as pessoas dão tantas desculpas, dão tantas palavras, que não dá nem para descrevermos a tristeza que sentimos, porque sabemos que a pessoa realmente compreendeu o que foi feito por ela na cruz, o que Deus fez por ela, que Deus não culpou seu próprio filho, mas ele veio na cruz, veio na terra e sofreu na cruz e morreu e ressuscitou. Se as pessoas compreenderem que através desse ato de Deus nada pode separar elas do amor de Deus, nem da salvação de Deus, então elas não iriam largar a mão do arado. Elas não iriam desanimar, olhar para trás. Por quê? Porque elas sabiam que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo viveu isso na sua pele. Ele passou por tantas e tantas dificuldades. Você não pense que ele murmurou, você não pense que ele desanimou, não. Mas ele continuou fiel. E aí ele dizia assim: esqueci do que ficou para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, ele vivia com um propósito, com uma meta. Essa meta era agradar a Deus, era ser imitador de Cristo, como ele mesmo disse em Coríntios 11. Essa meta era ele fazer a vontade do seu Salvador. E ele, com essa meta, não deixou nada nem ninguém separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu repito a pergunta novamente para você. A pergunta do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode se separar do amor de Cristo hoje? Um casamento, um divórcio, um filho rebelde, uma crise financeira, um desemprego, uma humilhação. O que pode? Nada, irmãos. Se você parar para pensar mesmo, nada pode separar do alcance do amor dele, do alcance da misericórdia dele, da salvação dele. Porque todas essas coisas não se comparam com o que Deus é e com o que Deus tem para aqueles que o amam e para aqueles que buscam ele em espírito e em verdade. Amém? Segunda-feira, irmãos, que vem, nós vamos continuar no capítulo de número 9, onde nos vai falar sobre a soberania de Deus. Vai nos falar sobre a autoridade de Deus no governo de todas as coisas que acontecem neste mundo. Vamos se colocar em pé, fazer uma oração nesta noite e sair daqui com essa convicção, irmão, que todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o teu bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tiver que sair daqui com um só versículo na sua mente, ou com dois, saia com esses versículos. Nada pode se separar do amor de Deus. E que você, em Cristo, todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E que você é mais do que vencedor, mesmo nessas coisas ruins, por aquele que te amou. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos
por estarmos aqui nesta noite, Senhor, pela Tua palavra, pelo encerramento deste capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra ela é profunda, ela é maravilhosa e gloriosa, Pai. Por isso eu peço a Ti, ajuda este irmão, esta irmã, a entender essas verdades bíblicas, meu Deus. Essas verdades que são eternas, essas verdades que são simples, meu Deus, mas são profundas, meu Deus, de uma profundidade enorme, meu Deus, que nos faz ter um alicerce espiritual fundamentados no Teu amor, na Tua graça e no Teu poder, meu Deus. E quando nós estivermos fundamentados, solidificados, enraizados na Tua palavra, meu Deus, no Teu amor, na fé em Jesus Cristo, então nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem as lutas, as dificuldades, nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem altura, nem qualquer criatura poderá nos separar da Tua graça e do Teu amor, meu Deus. Por isso que o Senhor possa despedir cada irmão e cada irmã em paz para seus lares, para a Tua glória e louvor. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e que todos digam amém. E não se esqueça, fique firme até a morte com Jesus, amém? Porque tudo coopera para o nosso bem.